Vamos lá. Já está. Pronto. Agora sim. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma empolgação gigante ter vocês aqui. A gente está a sonhar com essa escola Compostar desde maio, então já vão aqui muitos meses de planeamento, preparação, divulgação. E essa escola não seria possível sem toda a equipe da Zero Waste Lab, que aceitou um desafio, sem o André das Hortas LX, sem nós, a equipe da Mudatuga. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina. É um prazer receber vocês aqui. No geral, eu vou estar na sessão das tardes, e a Luana, da Mudatuga, também vai estar nas sessões da noite, então a gente ainda vai se ver muitas vezes. Ora bem, arrancando. Então, eu queria que a gente tirasse uns minutos aqui para agradecer também o apoio do Fundamental. Essa escola Compostar foi uma feliz candidatura que nós fizemos e tivemos isso aprovado. E é uma alegria sem tamanho poder oferecer o conhecimento sobre compostagem, sobre hortas, sobre lixo zero a tantas pessoas de forma gratuita. E o motivo pelo qual nós criamos essa escola foi justamente porque nós sentimos que não havia a difusão do conhecimento da compostagem de uma forma que a gente achava realmente horizontal, democrática, e a gente queria puxar pelas pessoas e levar o conhecimento a elas. Também queria falar um bocadinho, se a Ana puder falar um pouquinho do trabalho da Zero Waste Lab, que a gente falasse sobre essa equipa maluca que se juntou aqui para promover a escola para vocês, e que foi todo um projeto feito com muito, muito carinho. Muito obrigada, Carolina. Então, eu sou a Ana e estou aqui também nesta tela aqui com a Sara e com a Cristina. Somos aqui três grandes impulsionadoras do Zero Waste Lab, que é uma associação sem fins lucrativos que foi fundada em 2017 com o objetivo de pegar através desta lente do que é o lixo zero, e o lixo é um tema talvez dos temas mais democráticos que existem, não, nenhum de nós fica de fora por mais esforços que faça, e por isso permite-nos trabalhar de uma forma completamente horizontal na sociedade e tentar criar uma mobilização para um compromisso com a vida, no fundo, compromisso de abraçar a consequência dos nossos atos, não é? De sermos responsáveis e assumir a responsabilidade como uma força bonita, não é? De melhor relação com a natureza, de melhor relação uns com os outros e não desperdício, acima de tudo, de oportunidades de fazermos melhor, não é? E irmos melhorando. É um caminho que se faz caminhando, e o Zero Waste Lab tem trabalhado muito estas várias vertentes da sensibilização, da educação, muito a nível das escolas, mas também com adultos, e muito na experimentação, por isso somos mesmo um laboratório, no design de projetos pilotos, de implementação de soluções, muito com a base em parcerias muito complementares, e assim vamos tentando criar novas oportunidades. Este curso, não é? Esta escola é um exemplo fantástico dessa complementaridade, não é? Cada um aporta uma força diferente e juntos conseguimos impulsionar movimentos de impacto em cadeia, que é assim um mote que nós adoramos. De uma maneira curta, é isso. Obrigada. Boa. Também queria chamar a Luana para se apresentar. Ela está comigo na Mudatuga e nós somos uma startup que transforma pessoas em ninjas da compostagem. Lu, onde é que você está? Oi, pessoal, estou aqui. Um prazer enorme estar aqui convosco. Eu trabalho já com compostagem há alguns anos, entrei na Mudatuga faz 1 ano e pouco, e é lindo estar aqui, porque durante o meu mestrado eu estudei diversos projetos que foram aprovados pelo Fundamental, que estão aí transformando a cultura de Portugal, da Europa e do mundo. Essas atividades são exemplos para o mundo inteiro. Então, eu estou muito, muito feliz e muito emocionada de estar fazendo parte disso. Foram meses nesse projeto e anos ao longo, né, da minha jornada estudando isso. Então, assim, é muito emocionante estar aqui fazendo história com vocês. Espero muito que a gente transforme Portugal num país de mais compostagem e, aos poucos, o mundo todo. Né? Estamos agora com a internet. Em algumas oficinas que nós fizemos, tivemos portugueses que moram na Irlanda, que moram em outros países. Então, é isso, eu estou muito feliz.
Boa. O André não vai estar cá com a gente, o André vai estar nas sessões presenciais, mas ele com certeza mandou um abraço muito grande para todos vocês. E para quem não conhece o projeto dele, é as Hortas LX, e ele vai mostrar para quem estiver na sessão prática como é que se pode fazer uma horta em qualquer lado. Bom, seguindo em frente então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, algumas pessoas ainda ficaram com uma dúvida, né, em relação ao como é que vai ser essa escola. Então, nós estamos agora a arrancar com a primeira sessão online, são 4 sessões online, ninguém é obrigado a participar de todas as sessões, mas nós incentivamos que quem puder participe do máximo. As sessões, elas são a base teórica para depois aplicar o vosso conhecimento na prática no sábado. Todas as pessoas que estão aqui provavelmente vão estar no sábado com a gente, no dia 4 de setembro. Portanto, a sessão prática... as sessões todas teóricas têm 1h30. A sessão prática, ela tem 3 horas. 1h30, nós vamos rever todos os métodos de compostagem e eu vou mostrar presencialmente vários modelos de compostores, nós vamos ver como é que se constrói compostores com materiais reutilizados, nós vamos mostrar, enfim, todos os truques e pequenos segredos da compostagem doméstica, e o André vai mostrar também por mais 1h30 todos os segredos de uma horta bem-sucedida. Então, a sessão prática, ela tem a duração de 3 horas, tá? Depois, hoje também foi lançada a Rede Portuguesa de Compostagem, já tem à disposição lá todos os materiais que vão precisar para aprender. Lançamos também um primeiro, vamos assim dizer, um panfleto de bokashi, que ficou um pouquinho maior que um panfleto, mas é um micro manual de bokashi. E nessa semana ainda vai estar disponível também o booklet, que é como se fosse um e-book, em que a gente fala sobre todos os métodos de compostagem com um pouco mais de profundidade. Então, quem quiser um conhecimento um pouco mais aprofundado, vai ter isso. No nosso website, na rede, também já tem um fórum, onde podem colocar perguntas, também vão estar os vídeos, as aulas vão ser gravadas, e posteriormente nós vamos editar as gravações para deixar um bocadinho mais compactada, e vamos colocar à disposição de vocês. Então, se alguém perder alguma aula, posteriormente, lá para o final de outubro, assim, isso já vai estar tudo na plataforma. Peço que só que tenha um pouquinho de compreensão, que isso vai demorar um bocadinho para fazer. Mas é isso, essa é a estrutura da escola. Depois, se tiverem algumas questões, a gente pode resolver isso. Eu não sei se toda a gente aqui viu, mas provavelmente sim, mas nós pedimos para confirmar a presença nas aulas práticas, porque mesmo que as pessoas coloquem a localidade de morada diferente de Lisboa, a gente não tem como ter certeza se as pessoas vão ou não. E por conta das restrições da Covid, era interessante saber quantas pessoas de fato vão estar, etc. Quem ainda não respondeu esse e-mail, se pudesse depois responder, eu agradecia muito. E pronto, então o que vamos falar nessa sessão de hoje? A sessão vai começar, na verdade, com a Ana, que vai falar um pouquinho mais sobre o que é o lixo zero, economia circular, resíduos, e depois nós vamos fazer uma transição gradual para a compostagem e para os biorresíduos. E a ideia de hoje é passar um pouco mais uma noção geral, conversarmos um pouquinho sobre a escola em si. E nas próximas sessões, para quem não se lembra, amanhã vamos falar de compostagem de jardim, na quinta-feira vamos falar de compostagem com minhocas, na sexta, bokashi, e no sábado são as sessões presenciais. Eu acho que é isso, Ana, eu vou te dar a palavra. Muito obrigada. Então, passa aí para a frente. Bom, lixo zero. Eu imagino que as pessoas aqui presentes já ouviram falar, mas é sempre bom passarmos aqui assim um geral, não é? O lixo zero, acima de tudo, ele é uma meta, não é? Não é obrigatoriamente uma coisa atingível, mas hoje em dia, não é? Com as práticas que nós temos, mas é possível. E porque é possível, nós sabemos que é possível porque a natureza o faz, não é? Com milhares de anos de evolução, conseguiu criar sistemas em que há um aproveitamento total de tudo o que é produzido, não é? O que não serve a um serve de alimento para o outro. Então, como é possível, é importante termos na mira, não é? Um ponto de chegada ou de alcance para conseguirmos a partir daí comprometermos com o caminho. E o lixo zero, pronto, é realmente um caminho, mas é mais do que isso, é uma ética, é uma postura, é uma maneira de estar na vida que vai muito além dos resíduos. Os resíduos são talvez assim aqui a primeira camada, não é? Porque, como eu falei antes, é um tema super democrático, é até muito tangível, que ajuda, não é? Nós conseguimos contabilizar
quantos pacotes menos de leite, por exemplo, conseguimos consumir se fizermos o leite vegetal em casa. Portanto, o facto de conseguirmos contabilizar e até tocar permite-nos ter uma abordagem muito prática e muito fácil, ok? Mas acima de tudo é esta postura de responsabilidade e de responsabilidade partilhada entre todos. Na nossa sociedade, acho que é uma observação importante, acabamos por nos segmentar muito em especialidades. E com as especialidades também se fragmentaram as responsabilidades, não é? Eu sei fazer isto bem, o outro sabe fazer bem aquilo, então tudo que é de lixo vai para os que fazem a gestão do lixo, eu só tenho que fazer uma parte, e reparamos que isso não chega. Foi tudo muito acelerado e este passado da responsabilidade acabou por causar muitos problemas. Então estamos assim mesmo numa altura de maturação da humanidade, de assumir essa responsabilidade como uma causa bonita e uma aventura. No fundo é um sentido de brio, de fazer bem, não é? Tentar fazer bem pelo bem e de entendermos que somos natureza e que tudo o que nós fazemos tem uma consequência no geral, seja nas plantas, nos animais, no ar, na água. É muito além do plástico, é muito além não é, das pequenas peças do dia a dia, mas começa por aí. Não é? E às vezes falamos com várias pessoas que se assustam, o lixo zero eu nunca vou conseguir, etc. Ok, mas nós podemos ir caminhando, não é? Portanto é um caminho, é importante o compromisso, é importante também não nos sentirmos carregados com a culpa, porque a culpa é um problema realmente que não ajuda. E eu por exemplo, não é, trabalho com lixo zero todos os dias, mas eu não sou zero waster completamente, eu sou trabalho, sou mãe, sou amiga, tenho muitos interesses, por isso vou tentando fazer o melhor todos os dias, de acordo com as circunstâncias que tenho. E essa culpa existe a 2 níveis que é importante também falar, que é a culpa que nós pomos em nós mesmos, que no fundo é um desgaste de energia, mas também muitas vezes a culpa que pomos nos outros, porque as pessoas estão em timings diferentes na vida, então a abordagem através da gentileza, da generosidade, não é, do tempo para explicar as coisas também é muito importante, porque isto define depois a qualidade de ativismo, não é? Às vezes vemos pessoas muito empolgadas que se calhar há um ano atrás não faziam nada, mas hoje em dia chegam assim a um café, palhinhas, não sei o quê, e essa fúria não é nada construtiva, e por isso fica aqui um convite mesmo a sermos gentis no caminho, não é? E entender que todos estamos num caminho e que é um caminho que todos temos que trilhar juntos, ok? E pronto, e aqui um outro facto é que falamos muito do fazer menos lixo, não é? Minimizar o impacto, mas temos mesmo que dar um salto muito maior de procurar deixar um legado positivo para as próximas gerações, não é? Para os nossos filhos e para todos, além, não é? Para todos os seres no fundo, e portanto a compostagem é mesmo um exemplo maravilhoso de como uma mudança de atitude, de comportamento e uma aprendizagem pode não só minimizar os resíduos que estão em aterro, que não estavam lá, só causam problemas, não é? Mas podem realmente serem reintroduzidos no ciclo da vida e gerar mais vida, e nós também gerarmos uma rede de ações positivas que inspiram os outros. Então são a vários níveis esta participação regenerativa, não só nas nossas ações com os resíduos, não é? Procurar gerar mais vida, mas também nas nossas relações com os outros, principalmente neste panorama de muito medo, não é? De Covid e tudo, é mesmo bom escolhermos pôr energia nas ações que podem trazer mais esperança, no fundo, não é? E um mundo melhor. Portanto, assim, de uma maneira assim, bem redondinha, este é assim um ponto de partida para falarmos sobre o que é o lixo zero. Boa. Então, se é possível chegar, é possível, é difícil, porque também não depende só de cada um de nós, depende de nós, mas depende também de um sistema, não é? Portanto, esta inspiração e este ativismo permite que, por exemplo, não é, os supermercados também possam oferecer melhores opções para nós conseguirmos comprar melhor a granel e não ter que ser, nós falamos muito isso nas nossas reuniões, e ainda é quase duro ser zero waster, porque temos que nos programar muito, temos que organizar as compras, ter os sacos, ter que ir só àquele lugar ou ao outro ou ao mercado. Quanto mais este contágio positivo acontecer, este movimento de impacto em cadeia, mais a vida vai ficar facilitada para que as escolhas sejam acessíveis a toda a gente. E
portanto, depende de cada um de nós, sim, depende de cada um de nós começarmos a praticar, porque a liderança pelo exemplo é sempre a que melhor funciona, mais do que qualquer coisa que nós falemos é o que nós fazemos, não é? E podemos ir influenciando nas diferentes esferas, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, no bairro, e por aí adiante. E esse contágio depois faz com que pessoas em outros graus de responsabilidade também queiram assumir essa responsabilidade, e é assim que vamos conseguir chegar o mais perto possível. E sempre entendendo que são mudanças de forma gradual, podem ser pequenas ou grandes. Aqui diz mudanças pequenas, mas às vezes são mudanças grandes. Uma pessoa muda uma coisa e tem um impacto gigante na nossa vida. Portanto, é mesmo à medida que o nosso ativismo pela carteira também, não é? Aquilo que nós conseguimos fazer. Cada coisa que nós estamos a comprar é muito importante, é quase como um voto. Não é? É um voto. O voto não é só nas urnas pelos partidos políticos, é mesmo quando estamos a comprar uma coisa, estamos a dizer, mesmo que inconscientemente, às vezes eu concordo com este produto e, portanto, podemos procurar fazer compras realmente mais conscientes que incentivem as boas práticas. Pronto. E às vezes também há aqui um mito que ser lixo zero é mais caro. É só para quem pode, mas isto precisa também de ser desmistificado. Aqui não vamos entrar em muito detalhe, mas muitas vezes se fizermos as coisas em nossa casa, os nossos próprios detergentes, ou se deixarmos de comprar uma série de coisas, não é? Porque fazemos nós, fizemos o leite vegetal em casa, isso poupamos realmente bastante dinheiro. E portanto vale a pena depois tentar fazer essas contas e ver que realmente um compromisso ambiental pode representar também uma poupança económica. E assim, por último, gostava também de falar aqui sobre a diferença entre lixo zero e desperdício zero, não é? Porque é um pouco diferente. Quando falamos de lixo, falamos de resíduos, e lixo também tem psicologicamente, é visto como uma coisa negativa, uma coisa que já te chegou ao fim de vida, que já não tem interesse, não é? E até a história do lixo comum, não é? O lixo comum, que é o lixo indiferenciado, no fundo é o lixo que ainda não tem uma ação cuidada, não é? Que ainda não tem uma dedicação para que possa ser compostado e gerar mais vida, possa eventualmente ser reciclado, não é? Mas, acima de tudo, o caminho trilhado no lixo zero não é na reciclagem, não é? É mesmo na prevenção. E já vamos falar aí das várias camadas. E o desperdício, podemos falar a nível de desperdício alimentar, não é? Por exemplo, um terço da comida acaba por ser desperdiçada, mas acima de tudo há aqui dois desperdícios que eu acho que são cruciais, que é o desperdício de energia, que é onde nós escolhemos colocar a nossa atenção e onde nós escolhemos colocar a energia da nossa ação. Da mesma maneira que a culpa também é um desperdício de energia, não é? Muitas outras, focarmos demasiado nos problemas e não na experimentação de sair deles, não é? Também é um desperdício de energia, de certa forma. E outro também, que é assim, para mim é o maior desperdício de todos e que eu gosto sempre de trazer, não é? Esta visão um bocadinho mais abrangente, é o desperdício de oportunidades. Nós estamos mesmo num timing assim super crítico, não é? Enquanto humanidade, enquanto sociedade, e temos muitas pressões a dizermos que não, que o fim do mundo está perto, etc. Mas ao mesmo tempo também temos muitas oportunidades em que temos, o momento é mesmo este, de experimentarmos, de tentarmos, e não temos medo de experimentar um caminho que não funciona para nós, porque só experimentando é que sabemos se ele funciona e que curva é que precisamos de fazer para chegar onde temos que estar. Então por isso não vamos mesmo desesperar e desperdiçar esta oportunidade de fazer bem. Portanto, esse é o grande desperdício, acho que temos de ter em mente. Boa, pronto, lixo zero, assim, só aqui uns grandes chavões. O tal mito, não é? Ajuda realmente a poupar dinheiro. E, portanto, nós depois temos, até vos convido, depois podem ver no Zero Waste Lab, nós temos alguns no nosso canal de YouTube, temos lá vários workshops e quase aulas de como fazer o detergente, como fazer não sei o quê. Em alguns deles nós também apresentamos essas contas de lixo zero da poupança, mas vocês podem fazer essas experiências em casa, não é? Em termos de melhorar a qualidade das relações, este é um tema que é assim, que tem vários layers assim de profundidade, não é? Eu acho que o compromisso com o lixo zero, acima de tudo, é um compromisso com a qualidade das relações, não é? Da relação com a natureza e o facto de nós realmente sermos parte, não é? Dela, mas também a qualidade das relações que nós temos com os nossos hábitos.
também a qualidade das relações com toda uma rede de inspiração e boas práticas, porque é incrível quando nós deixamos de focar nos problemas só e nas notícias e isso, e até começamos com este movimento, não é? Mais lixo zero, vemos que há tantas pessoas incríveis a fazer coisas fantásticas e com quem podemos aprender, e isso cria uma motivação gigante, é mesmo bom. E também com, até imagina pessoas que têm negócios, não é? É através da gestão das relações que conseguimos mudar as práticas. Se temos um fornecedor que nos envia as coisas todas num saco, podemos cuidar dessa relação e pedir para mudarem as suas práticas e mudar, não é? Criar, ter uma influência realmente positiva. E esta gentileza no ativismo também é muito, muito importante. E na rede, não é? Porque tudo isto, nós estamos mesmo num momento em que sozinhos sabemos que não conseguimos ir muito longe e, portanto, esta gestão cuidada, desculpem, chegou o meu filho a casa, das relações de complementaridade, não é? Como estamos a fazer aqui nesta escola e em todos os projetos que fazemos, é que nos permite realmente criar as redes com força suficiente para criar modelos que possam ser alternativas viáveis e que possam ter métricas fortes, que possam ser apresentadas, olha, isto está comprovado que funciona, e nós precisamos mesmo nos unir e cuidar destas relações a todos os níveis. Portanto, consumo consciente, claro, quanto mais começamos a ter atenção, não é? A nossa atenção depois começa a ficar refinada e começamos a olhar, ler melhor os rótulos, a escolher melhor onde compramos. E uma coisa também boa das relações é as relações de proximidade, não é? Se nós compramos diretamente a um produtor que nos traz um cabaz, estamos a cuidar dessa relação, sabemos mais sobre como as coisas são feitas, são cuidadas, não é? E, portanto, a proximidade e os circuitos curtos são super importantes. Gerar um movimento de impacto em cadeia, já falei antes, não é? Saber que cada um de nós pode ser um ponto de acupuntura para disseminar, não é? E conseguirmos um movimento realmente exponencial. E todas estas práticas que nós fazemos realmente são uma oportunidade de nos reinventarmos pessoalmente. Essa coisa do eu sou assim no mudo, tipo, é um desperdício de oportunidade gigante, não é? Cada coisa que aprendemos e cada relação que temos, estamos sempre a mudar. E por isso que somos mesmo transformados pelas práticas. Eu às vezes adoro também, por exemplo, quando estou a fazer um detergente, às vezes em casa, que dá um bocadinho de trabalho e parece, eu penso, ok, não, eu vou-me conectar agora com todas as pessoas que estão a fazer isto à volta do mundo e bora criar assim não é uma faísca de rede, e portanto é mesmo uma oportunidade gigante de mudarmos a maneira de estar no mundo, acima de tudo. Não? Força, Carolina. Dicas. Só para relembrar, Ana, que estamos a 30 minutos do início. Ok, boa. Passaram então agora. Pois é, que uma pessoa empolga-se. Pronto. Sim, Dicas não, é só para fazer um ponto de situação do tempo. Claro, obrigada. Nós pusemos aqui umas poucas, não é? Mas comprar a granel realmente faz imensa diferença. Quase todos os produtos hoje em dia já são disponíveis a granel, desde os cereais, às massas, aos chás, ao café, etc. Por isso procurem, há um site agranel.pt onde podem visualizar as lojas por geolocalização, por isso podem ver o que existe perto de vocês. Podem aprender a fazer imensos produtos de limpeza, não é? De casa ou de higiene, que são produtos de uso comum, com muita rotatividade e onde se pode realmente poupar dinheiro e usar ingredientes bons. Nós temos alguns vídeos também com receitas sobre isso. Podem comprar também produtos sólidos, principalmente de higiene, o shampoo, preferir um shampoo sólido a um shampoo em pacote, preferir um sabonete a um gel de banho, não é? Preferir cremes que se pode fazer o refill, há muitas opções por aí e vários níveis também de custos, portanto é tentar encontrar esse afinamento. Podemos reutilizar imenso vidros e embalagens, isso há mil coisas para fazermos, até para comprar para as compras a granel, para fazer compotas, para guardar o guarda-arroz, tudo, não é? E portanto podemos reutilizar com muita criatividade. Procurar estes produtores locais, não só pelos circuitos mais curtos, mas por estas relações diretas. Eu adoro comprar, por exemplo, um sabonete à menina que eu sei que faz sabonete, eu às vezes até peço para fazer um cheiro novo, e essa relação de intimidade na relação mesmo, faz mesmo bem à alma, não é? E é um sentido de cuidar uns dos outros. E deixo também aqui, pronto, há milhares de pessoas super dedicadas a estas dicas práticas. Eu, por exemplo, tenho 2 livros em casa que me ajudaram imenso, que é o livro
da Eunice Maia e da Ana Milhazes, que são os livros Vida, Lixo Zero, ou não sei o que, lixo, eu já vou pôr aqui depois os links, e procurem, há imensos bloggers, há imensas pessoas e há grupos, não é? Há o grupo Lixo Zero, de muita troca de experiências, portanto não falta gente com quem conectar, não é? E é isso. Só acrescentar, Ana, aqui nos impactos, que é muito interessante, nós estamos aqui a falar em impactos ambientais, em impactos nas nossas relações, em impactos na carteira, são assim coisas que nós já ouvimos hoje, mas se nós pensarmos, quando começamos neste percurso, tem impactos em eu diria todas as esferas ou as esferas principais da nossa vida, como, por exemplo, a saúde, seja ela mental ou física ou emocional, começamos a relacionar-nos de maneira diferente, portanto a prevenção de uma boa saúde, a prevenção da doença, mas a prevenção, a defesa da saúde mental e física, mas até de uma nova ou de uma economia que suscite mais uma sociedade inclusiva, local, solidária. São alguns chavões que não são chavões quaisquer, são chavões muito importantes e que deviam ser interiorizados mais no nosso dia a dia. E eu acho que esta lente lixo zero ou esta lente de caminho tem impacto se nós pensarmos em várias esferas. É isso, só as trocas, não é, que se podem fazer, são de uma riqueza gigante mesmo. Bom, eu vou tentar agora acelerar mais aqui um pouquinho, pronto. Economia circular, portanto, no fundo, dentro desta ótica da economia, a economia circular tem muito que se lhe diga, positivo e negativo, mas no fundo é entender que é uma forma diferente de operar que não está nessa linha do vamos extrair, vamos produzir e vamos deitar fora no final, não é? Que é a forma como se tem operado até agora, e portanto é o focar na redução, na reutilização, acima de tudo na redução da extração e portanto na redução da compra, não é? Porque se esse produto não for comprado e não for produzido, ele não vai ter que ser extraído, não é? E há aqui uma frase que a mim me marcou super, eu queria-vos só dizer isso, não é? Às vezes nós, é sempre só uma coisinha, não é? Mas há aquela frase, que diferença faz uma garrafa de água? Perguntam 8 bilhões de pessoas, não é? Porque todos os dias é sempre mais um, mas somos 8 bilhões no planeta, por isso eu às vezes lembro-me imenso quando penso, é só este, não, mas 8 bilhões de pessoas estão a pensar isto, não, bora fazer direito, volta atrás, o que significa que se uma pessoa não usar essa garrafa de água, são 8 bilhões também a não usar, portanto o impacto da força, quando é positiva, fazermos pode ser aquela brutal. vez, pode ser que os outros também estejam a fazer aquela vez e podem ser 8 bilhões a menos, é mesmo poderoso. E, portanto, no fundo é procurar o máximo de continuidade dos materiais e dos produtos, não é? Que tenham uma vida o mais longa possível, e dos produtos que são realmente necessários. Pensem na quantidade de tralha que nós acumulamos, não é? De consumo impulsivo e de porcarias. Normalmente as coisas que são mal feitas também têm muitas toxinas. Nós agora estamos com um projeto de brinquedos, vocês não imaginam, é a categoria de produtos com maior toxicidade de todas, não é? Na Europa, e é assustador isso, por isso há aqui também considerações muito importantes em termos de qualidade e quantidade, não é? E portanto temos mesmo que fazer aqui várias mudanças. Temos aqui o desenhinho, pronto, mas no fundo não é o tira, produz, usa, deita fora. Na reciclagem tenta manter o produto ainda um bocadinho mais de tempo, mas continua a tirar e continua a deitar fora, porque reciclagem em quase todas as situações, a não ser do alumínio, não é? E do vidro, mas que é muito custoso a nível energético, é sempre um downgrading, a qualidade vai sempre diminuindo. O plástico pode ser reciclado 2 a 3 vezes no máximo, imaginem a quantidade de coisas que estão aí, por muito que se ponha a reciclar, 2 ou 3 vezes depois vai para o lixo. E portanto, na lógica da economia circular, e atenção que quando se fala para ir de economia circular, muitas vezes só se fala no reaproveitamento, não se fala no reaproveitamento no sentido de manter no ciclo, mas não se fala tanto do não extrair, e portanto é o não ter que extrair, reaproveitar o que já existe para continuar a criar mais. Isso pronto, é aqui um foco importante. Next.
De certeza que vocês já ouviram falar aqui destes, mas é sempre bom relembrar, não é? Há muitos R's, começou-se por 3, mas realmente os mais importantes são e acho que este tempo de Covid ajudou muita gente a reavaliar, não é? A olhar para dentro, a observar bem as suas vidas e continuem a fazer isso sempre, não é? Porque it's never end, nunca acaba. Repensar mesmo, precisamos, não precisamos, recusar o máximo possível, e hoje em dia as pessoas já não nos olham como aliens se dissermos que não queríamos, obrigada, ou saquinho ou coisinho, não é? Reduzir ao máximo, portanto, comprar a granel é reduzir, pronto, há aqui muitas oportunidades, não vou entrar nelas, não é? O reutilizar, o reparar, que é super importante, não é? E cada vez mais temos que fomentar que não seja mais barato comprar uma coisa nova do que reparar, tem que haver este cuidado e mais pessoas também técnicas capazes de fazer isso bem, portanto é uma área assim super expansão, acredito. Em inglês o compostar diz rot, que é de apodrecer, não é? Por isso entra aqui também como um R. Reciclar lá no fim da linha. E pronto, tudo isto são as revoluções quase mais silenciosas, mas são enormes revoluções. A compostagem é uma enorme revolução. Já devia ter acontecido há 30, 50 anos já, mas ainda não aconteceu, então temos que a fazer agora, não é? E reeducar, não só os miúdos mais novos. Irrita-me imenso dizer, os adultos não mudam. Claro que mudam, já mudei imensas vezes na minha vida, não é? É só mesmo querer. E aos pouquinhos, quando damos por ela, mudamos em 10 coisinhas. Diz-se que demora 21 dias a criar um novo hábito. Em média podemos mudar 10, não é? Pelo menos 10 hábitos por ano. Digam lá se não podemos mudar, não é? Se tentarmos mudar 10 coisas por ano. É espetacular. Bora. E pronto, isto são números, ok? Que eu acho que às vezes até não são assim tão representativos, mas isto depois no somatório é muito, 1,5 kg quase de lixo por dia é muita coisa. Varia naturalmente de casa para casa, mas há aqui um número que é gigante, que é entre 1/3 a metade dos resíduos da nossa casa são orgânicos e que podem gerar vida também. E outro número super importante é que cerca de 1/3 dos alimentos produzidos a nível mundial são desperdiçados e deitados fora. E há gente com fome no mundo e, portanto, cabe-nos a nós, a grande parte do desperdício alimentar acontece em casa e, portanto, comprar só nas quantidades certas do que vamos, mais vale ter um bocadinho a menos e ter que ir ao supermercado mais uma vez do que comprar assim em grandes quantidades e deitar fora. Cozinhar com restos, não é? Ser criativo e realmente tentarmos equilibrar estas duas coisas, é diminuir o desperdício alimentar e só no final fazer a compostagem do que sobra, ok? Pronto, o que é que acontece com a nossa... Queres falar, Carolina? Sim, eu queres queria... saltar essa? Eu salto, passo-te agora aqui. Eu queria aproveitar para fazer um comentário só sobre esse mapinha, mas se tu também quiseres falar sobre isso, Sim, só que... Não sei se vocês sabiam, mas a gente procurou muito um mapa com os aterros sanitários de Portugal na internet, na altura em que fizemos o e-book, entre janeiro e fevereiro, e não encontramos. Então, esse mapinha, ele é uma fonte de muita alegria para mim, porque nós procuramos no Google Maps aterro por aterro e colocamos manualmente os 33 aterros sanitários que estão em funcionamento hoje em dia em Portugal. Não sei se também tu queres falar alguma coisa sobre esse slide ou não. Estás no mute. Eu já tinha tirado o mute, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas, eu acho que toda a gente sabe como é que funciona a recolha seletiva ou indiferenciada, mas vale apontar, não é? Que o lixo indiferenciado ainda é recolhido todos os dias e os outros só um dia da semana, e o que nós temos que fazer é de inverter isto. É que haja reciclagem, não é? Recolha seletiva todos os dias, cada dia, com o seu comportamento, não é? Com o seu resíduo, e as pessoas saberem qual é o dia em que recolhem o papel e não deixarem os caixotes acumular nos outros dias todos. Não custa nada meter essa tabelinha no frigorífico em casa e cumprir isso, porque faz imensa diferença. E fazermos com que a recolha indiferenciada se resuma a um dia e em breve, e isso parte de nós.
E coisas simples, só até vou pôr aqui, que é daquelas coisas que me incomodam imenso, tipo, espalmem os garrafões e as garrafas, porque o espaço que se ocupa, às vezes um caixote está cheio, porque alguém põe um caixote de cartão lá dentro inteiro sem o espalmar, e é mais uma recolha, mais uma viagem, por isso são cuidados, pá, que demoram 30 segundos e que fazem toda a diferença na qualidade da recolha também, ok? Portanto, é isso. E ainda há muito, muito lixo que vai para aterro, na maior parte dos lugares, principalmente do interior, os aterros, fica aqui um convite, se nunca visitaram um aterro, vão visitar. Visitem os aterros a céu aberto com os pássaros todos a comer aquilo e a levar isso para todos os lados, não é? Aquilo, um cheiro nauseabundo, vale mesmo, transforma a vida de uma pessoa. Por isso, e vão visitar também as Valor Sul, os lugares de tratamento de resíduos, porque ficam a saber como é que funciona, não é? Porque o que está, quando nós pomos no caixote e aquilo desaparece, achamos que não. Agora imaginem o acumulado, e portanto isso é mesmo importante sermos conhecedores dos backgrounds, do que acontece, não é? E do grande esforço que é feito também nesse sentido, por outras pessoas, não é? Carolina, passo-te a palavra. Obrigada, Ana. Obrigada. Então, uma das coisas que, pronto, algumas pessoas às vezes não sabem realmente o que é recolha indiferenciada, né? Só para relembrar, são os caixotes meio com um verde meio esquisito, cá em Coimbra são verdes, em que a gente mistura todos os tipos de resíduos. Mas, na verdade, nós poderíamos colocar quase nada lá dentro, como a Ana estava a dizer, se nós fizermos a reciclagem e a compostagem. Hoje em dia, 60% dos resíduos urbanos sólidos ainda vão para aterros sanitários em Portugal. Isso é uma taxa muito alta. Para vocês terem uma ideia de comparação, na Alemanha a taxa nacional é 4%. Nós estamos a 60%. E até 2023, agora as legislações estão a mudar. Então, até o final de 2023, vai ser obrigatória a valorização de biorresíduos. E por isso que essa escola compostar vem em boa hora. Nós queremos preparar as pessoas para estarem prontas para essa transição. Seja com a recolha seletiva de biorresíduos, como já existe, por exemplo, no Porto, agora estão a colocar em Lisboa, os caixotes castanhos, né, orgânicos, seja com compostagem doméstica, compostagem comunitária. Existem várias formas que a gente pode tratar os nossos biorresíduos, não existe uma forma só. E também aqui nessa escola, vocês vão ver que nós somos apologistas que cada pessoa vai encontrar a melhor solução para cuidar dos seus resíduos. A bocashi funciona para alguns, as minhocas para outros, às vezes é share waste, ou seja, existem 1 milhão de formas que vocês podem contribuir para a valorização do resíduo orgânico, e vocês têm total direito de saber sobre todas, ter o conhecimento para poder fazer uma escolha mais informada. Só queria... Não, eu queria só juntar aí um add-on, que é, lá está, não, o sistema está-se agora a adaptar, não é? Em 2023 vai haver, mas nós temos o poder de ser proativos e de não esperar que os outros façam por nós, porque esta relação depois de intimidade que existe entre, não é, o que nós comemos e depois como tratamos e como volta para a terra, a nutrição dessa relação de intimidade transforma a nossa maneira de estar no mundo, e aí é que podemos ser mesmo ativistas do bem, não é? Porque, pronto, era só isso que eu queria mesmo dizer, de não esperar e de nutrir essa intimidade. Não, disseste bem. E um último ponto que eu queria só falar rapidinho é que quando nós colocamos o lixo todo misturado no caixote, né, que nós condenamos o resíduo a ser lixo, porque o resíduo não precisa ser lixo, existe um sistema cá em Portugal que é o tratamento mecânico biológico, que é um nome muito elaborado para basicamente uma máquina que tenta separar o resíduo, mas nem sempre consegue. Então muitas pessoas dizem, eu não separo os meus resíduos porque depois existe uma máquina que separa. É verdade, essa máquina existe, porém, o que as pessoas não dizem é que ela consome muita energia, é que a separação que ela faz não é 100% eficaz, aliás, não é quase nada eficaz, e muitas vezes o adubo que é feito da compostagem industrial dos resíduos orgânicos que tentam separar por essa máquina, o tratamento mecânico biológico, são adubos contaminados com microplásticos. Isso é uma coisa que a gente, né, tem que evitar que siga indo para os nossos solos. Bom, avançando em relação aos biorresíduos, não sei se alguém aqui quer tentar chutar, não estou com o chat aberto, mas quer tentar adivinhar quanto é que custa aterrar 1 tonelada de resíduos em Portugal. Não sei se alguém aqui sabe a resposta. Se alguém quiser se arriscar no chat ou comentar. Mas, bom, já queria dizer que em Portugal esse valor é
muito abaixo da média europeia. São 22 euros por tonelada. E aqui existem duas observações para fazer. A média europeia, obviamente, é muito mais alta, e isso é uma coisa que ajuda a reduzir a deposição em aterros, é verdade, ajuda, mas além do custo por tonelada, existe um custo ambiental muito alto. Qual que é o custo da contaminação dos solos? Depois, por quantos anos aquele terreno onde foi construído o aterro vai ser totalmente inutilizado para outras finalidades que não são o aterro, né? Depois que o aterro é desativado, aquele terreno nunca mais, ou dificilmente vai ser utilizado para outra coisa. Além disso, como a Ana falou, os pássaros que espalham, o odor que sai, a desvalorização das habitações das aldeias e vilas que estão próximas dos aterros também é um problema social gravíssimo. E um outro ponto, para a gente entrar logo na compostagem, não quero me alongar muito nisso, mas eu acho importante ter essa introdução, né, antes da gente falar sobre a compostagem, que Portugal está a receber toneladas e toneladas de resíduos de outros países da União Europeia para os nossos aterros. Por quê? Porque aqui é mais barato. Então, eu acho que... E para vocês terem uma ideia, o valor da tonelada foi reajustado em janeiro de 2021. Até o ano passado, eram 11 euros por tonelada. Então, assim, eu acho que também, às vezes, nós temos que ser críticos das políticas públicas, porque fica muito claro que é mais barato e mais prático aterrar o lixo e não cobrar muito por isso, do que tentar fazer realmente uma revolução da compostagem. Bom, isso colocado, uma das coisas que as pessoas mais perguntam é, o que eu faço então com os meus resíduos orgânicos? Então agora eu vou começar a compostar absolutamente tudo. E eu digo, não, espera. Mais importante do que compostar 100% dos seus resíduos orgânicos primeiro, repensar, prevenir, diminuir o desperdício alimentar dentro de casa. Quando tem comida a mais, toca na campainha do vizinho, oferece comida, oferece aos amigos. Quando tem o jantar em casa e vê que ficou muita comida, faz tupperwares, dá para as pessoas, porque eu acho que mais importante ainda do que compostar é diminuir a quantidade de resíduos a serem compostados, certo? Para quem vive no campo, sempre tem opção de dar para as galinhas, dar para os porcos, e depois, claro, que se de fato sobram cascas, sobram alguns resíduos ali, nós vamos fazer a compostagem, onde a compostagem não é possível, ainda tem a possibilidade de se fazer a valorização energética, e a última opção sempre vai ser o aterro, idealmente não sendo necessário mandar nenhum resíduo orgânico para o aterro sanitário. Bom, mas o que são então os biorresíduos? O que é essa coisa? São todos os resíduos biodegradáveis, nomeadamente aqueles da nossa cozinha. Quando nós falamos sobre compostagem doméstica, geralmente estamos a pensar nos resíduos da cozinha, porque apesar dos resíduos, por exemplo, as fezes dos pets, ou mesmo algumas pessoas perguntam sobre os banheiros secos, etc., serem também resíduos compostáveis, é uma outra, vamos assim dizer, é um outro nível de complexidade por causa dos patógenos. Então, nós vamos focar aqui sempre nos biorresíduos biodegradáveis da nossa cozinha, do nosso jardim, as podas, as folhas secas, etc. Todos os biorresíduos são passíveis de compostagem, desde que a gente utilize o método correto. Esse é um dos outros motivos pelos quais a gente está a fazer essa escola, porque muitas pessoas desconhecem, por exemplo, o método Bokashi, que é um método em que a gente pode colocar peixe, pode colocar carne, pode colocar laticínios, enquanto que, por exemplo, nos métodos mais, vamos assim dizer, tradicionais, a gente já não consegue com segurança colocar esses resíduos, pode gerar algum tipo de odor, e nós não incentivamos isso. A compostagem, no fim, é apenas nós fazemos uma replicação dentro do apartamento do que acontece na natureza, né? A reciclagem da matéria orgânica. Não sei se vocês conhecem o que é a manta morta. A manta morta é aquela camada superior das florestas, em que tem o solo, certo? E acima do solo existem as folhas caídas, existem ali alguns micro-organismos, etc. E ali forma-se essa camadinha manta morta, em que existe a reciclagem da matéria orgânica. E essa matéria orgânica que é reciclada no topo do solo, ela automaticamente se reintegra no solo. Quando a gente faz a compostagem, a gente faz isso de uma forma, vamos assim dizer, artificial, no sentido que não é no solo da floresta, é na nossa casa, mas o processo é exatamente o mesmo, tá?
Em relação aos métodos de compostagem, então existem vários métodos de compostagem. Aliás, na Mudatuga a gente trabalha até com mais que esses, não só com a termofílica, que é a de jardim, não só a compostagem com minhocas e a bokashi, mas nós também falamos bastante sobre o método Takakura, que é um método oriental, também é bastante interessante. Quem tiver curiosidade pode olhar as nossas redes sociais. Mas nessa escola, para ela não ficar muito extensa, nós achamos que poderíamos escolher os 3 mais relevantes. A compostagem termofílica, nós vamos falar amanhã, na sessão número 2, e ela pode ser feita em diferentes escalas. Por exemplo, aqui nessa imagem, se vocês virem, já é uma escala mediana. O cara aqui está a fazer a compostagem termofílica com paletes. Essa é a compostagem, por exemplo, que nós fazemos nos tambores, que as câmaras distribuem, que os avós fazem nas aldeias, em pilhas. Ela não precisa necessariamente de nenhum aparato muito complexo. Ela precisa apenas que a gente preste atenção no equilíbrio da matéria seca e úmida, mas isso nós vamos falar com detalhes amanhã, não vou dar spoilers. E normalmente ela é feita no ambiente exterior, principalmente no jardim. No jardim é o ideal, por quê? Porque quando ela é feita em cima da grama ou da terra, os próprios micro-organismos do solo acabam por ser naturalmente atraídos pela pilha de composto. E isso faz com que a compostagem ocorra um bocadinho mais rápida. Essa compostagem também chama-se termofílica, porque ela gera calor, então é bastante comum, na hora que a gente mexe numa pilha de compostagem termofílica, a gente vê um vapor de água subindo, né? Uma fumacinha, um fuminho de calor, é bem comum. Então, esse é o primeiro método, nós vamos falar sobre ele amanhã. Quem já conhece, tenha certeza que nós vamos ainda trazer algumas curiosidades. Depois, tem a compostagem com as minhocas. A compostagem com as minhocas vai ser o assunto da sessão número 3, quinta-feira. E ela é bem interessante porque ela pode ser tanto feita num espaço muito pequeno, como, por exemplo, esse compostor que está na imagem, que é o vermicompostor ecopedagógico que nós estamos a utilizar agora nas sessões, ou também ela pode ser feita no jardim. Nós podemos ter ali um espaço exterior com, vamos assim dizer, uma criação de minhocas, né? É bastante simples. E os minhocários têm uma vantagem, que nós não necessariamente precisamos de comprar um minhocário. Nós podemos fazer os nossos próprios minhocários com materiais reutilizados. Isso é super positivo, porque estimula o upcycling, estimula a economia circular. E as próprias minhocas são muito democráticas, porque elas se reproduzem com uma velocidade em que vai chegar uma altura em que tu não vai ter resíduo suficiente para alimentar as minhocas todas, vai precisar de doar as minhocas para alguém. Porque o que acontece é que se chega num nível de superpopulação de minhocas, elas ficam um pouquinho infelizes, mas eu vou falar disso na sessão número 3, quem tiver curioso, apareça. E eu vou explicar por que é tão importante doar as minhocas. Vamos ter aqui imensas pessoas a querer minhocas no final, acho eu, nesta rede, uma troca de minhocas. Super estimula a troca de minhocas. As minhocas se reproduzem muito rápido. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o ciclo de vida delas na sessão número 3. Mas já deixo aqui uma provocação, que as minhocas, elas gostam de trocarem de casinha, às vezes. E por fim, nós temos também a compostagem bokashi, que eu acho que é um dos maiores diferenciais dessa escola. Não tem sido um método muito falado aqui em Portugal, acho que as pessoas ainda estão agora só a começar a conhecer. E nós da Mudatuga gostamos muito desse método, porque ele é muito compacto. Ele é muito compacto, ele não leva matéria seca, o que por vezes as pessoas, não gostam muito de ter que arranjar serradura, arranjar folhas ou palha, etc. Então, eu acho que também é um método muito interessante, sem odores, muito compacto, muito pequenino, e é perfeito para quem mora num apartamento mais pequeno, sem terraço ou varanda, etc. Esse vai ser o assunto da sessão número 4, e também vai ser o nosso maior foco da sessão prática, porque muitas pessoas estão super curiosas para verem esse tal do farelo bokashi, e eu percebo perfeitamente, porque ele realmente é mágico. Bom, a gente agora conseguiu cumprir a nossa 1 hora de apresentação com 30 minutos de perguntas e respostas. Não sei como é que está o chat, na verdade, não tive acompanhado. Está tranquilo. Estamos aqui com várias observações super interessantes, com interesses de troca de minhocas na rede. Há quem comente sobre, de facto, alguma desta informação que não chega a alguns locais.
mas eu também acho que é intuito do projeto que esta rede se multiplique entre nós e, portanto, quem achar que deve fazer mais ao seu redor e dentro, aqui no seu micro-universo, não é? Estamos todos neste universo, mas na sua esfera, estamos aqui todos para apoiar e distribuir conhecimento e partilhar e aprender em conjunto, portanto, quem quiser ativar quer ações de lixo zero, quer de compostagem em qualquer outro sítio, estamos de mãos dadas e achamos que aqui a comunidade já cresceu muito nestes últimos dias, mas aqui no chat está tudo tranquilo. Boa. Não sei se alguém tem alguma questão sobre o que eu falei, ou que a Ana falou, ou mesmo sobre a escola em si. Então, não sei se todos perceberam, mas vai ter 3 sessões bem focadas sobre métodos de compostagem, depois a sessão prática, em que tem um apanhado, mas também um pouco mais focado em bocashi, e as hortas. Se alguém tiver qualquer questão, qualquer dúvida existencial, esse é o momento, estamos aqui para vos ouvir. Acho que era, vou lançar aqui uma provocaçãozinha, não é? Talvez até tirares a apresentação para podermos ver mais aqui as caras, acho que era uma boa. E acho que foi uma pergunta que não fizemos antes, mas que seria interessante. Ponham só a mãozinha, sabem pôr uma mãozinha, ou até pode ser a mão mesmo assim, se já fazem ou experimentaram fazer compostagem, só para termos assim uma ideia de geral. Quem já faz ou já fez, ponha assim uma mão que se veja bem no ar e nós conseguimos ver aqui as... Boa. Já são alguns, já Muita gente. Já são muitos. É isso. Não, e que bom que há também novos aventureiros, não é? A começar agora. Acho que eu contei 6 pessoas. Era bom além também da escutar equipa. alguma dessas experiências, não é? Se está a correr bem, o que é que até dificuldades também. Sandra Ferreira, tens aí a palavra. Tens que te aproximar um pouco mais do teu microfone porque não se ouve muito bem. Deve ser aqui. Conseguem ouvir melhor agora? Sim, agora sim. Ok. A compostagem que eu tenho feito é só na escola. Peço desculpa. Vicente, não fales agora, por favor. Desculpem. É só na escola onde eu trabalho. Aí temos feito a termofílica, que tem corrido muito bem, porque... Não é, Sandra? Não percebi. Tu não estás em Portugal, não é? Só para todos saberem. Sim, não, eu vivo em Inglaterra. Portanto, também queria ter mais... Pronto, eu vou explicar. Trabalho muito com hortas numa escola, com compostagem, reciclagem, toda esta área ambiental, mas tenho alguma lacuna na parte prática mesmo da compostagem, e foi uma das coisas que me fez assistir esta vossa formação, mas como eu estava a dizer, a parte da termofílica que nós estamos a tentar na escola, temos um problema, porque eu acho que é preciso mexer, mas amanhã provavelmente vamos falar, e nós o que temos são aqueles grandes, como é que ele se chama? Contentores, sim, contentores, e é muito complicado mexer isso, principalmente quando nós queremos que as crianças o façam, não é? Então aí é mais complicado. O ideal é ter um pouquinho ao lado do contentor e um assim com um cabo comprido, senão... Mas mesmo assim, depois, eu acho que se calhar vocês vão dar mais algumas ideias amanhã, talvez contentores mais pequeninos, ou fazer nós próprios com as paletes, qualquer coisa assim, porque aqueles não funcionam muito bem. Uma dica muito boa é, em vez de ter os contetores de palete, vai ter uma imagem na aula de amanhã que é como se fosse um tubo que gira. Ou seja, em vez de fazer assentado no solo o compostor, fazer como se fossem tambores de compostagem, porque aí consegue girar e faz o arejamento, e é fantástico. E existem vários tambores de compostagem disponíveis hoje em dia, e funciona super bem. Tem a desvantagem que, por exemplo, claro que se está sentado no solo, as minhocas vão naturalmente aparecer, se está num tambor giratório, se calhar nem por isso, mas tem essa vantagem do arejamento, sabe? Eu se calhar ia só fazer um pedido, que é, houve pessoas que levantaram a mão para responder à pergunta se já faziam compostagem, essas que têm a mão levantada por causa disso carregam outra vez para baixar a mão e fica só com a mão levantada quem quer falar. Boa.
Sim, temos aí o Tiago e a Alexandra. Força. Força. Quem quer ir primeiro? Eu posso falar se quiserem. Estão a ouvir bem? Sim, Sim, sim. Muito bem. A única experiência que ainda tive de compostagem foi com minhocas e eu acho que elas morreram todas ao final de uma semana. A Sim, minha primeira experiência foi igual. eu meti o vermicompostor, eram umas caixas que eu comprei e meti no terreno lá fora e pá, eu acho que aquilo secou, estava demasiado seco e morreram todas. Não estás Ok, sozinho. vamos. Foi a minha experiência. Pode ter certeza que depois da sessão de vermicompostagem, prometo que isso não volta a acontecer. Boa. Mas uma das coisas que a gente mais fala na Mudatuga é não deixem os vermicompostores ao sol, porque as minhocas cozinham mesmo, elas ficam assim, assadas, viram um bolo de minhoca. E também, quando nós fazemos no exterior, convém fazer de forma que, por exemplo, caso esteja muito calor, elas possam sozinhas encontrar abrigo no solo. Ou seja, existem alguns tipos de compostores que são muito interessantes. Lu, sabe o Subpod, né? Tô pensando nele. Por quê? Porque eles são Sombrinha. caixas também, só que elas são todinhas furadas e nós cavamos um buraco no solo e colocamos a caixa ali. Então, se acontecer alguma coisa, as minhocas têm a oportunidade de fugir para o solo. E aí, vamos supor que tá muito calor ou choveu muito, aconteceu algum problema na caixa de compostagem. Se não, se for mesmo em caixas dentro do apartamento, pronto, proteger do sol, tomar cuidado, não deixar ficar muito seca, mas também não deixar ficar muito encharcado. Mas todas essas dicas vocês vão aprender muito bem na sessão online e também na prática, porque vocês vão poder pegar no substrato, quem for na prática, claro, e sentir qual que é a umidade ideal. Porque às vezes demora para a gente entender qual que é a umidade ideal, mas hoje em dia, colocando a mão no substrato, já se consegue perceber quando a gente pega um pouquinho de prática. Certo, eu até acho que foi debaixo de uma oliveira, à sombra, só que aquilo não resultou mesmo. Foi... Tem vários erros É que uma você primeira. pode sem querer ter cometido. Vários. A Carol comentou alguns, mas tem vários. E não tem problema. Assim, faz parte a gente tentar cozinhar um pão ou um arroz e a gente errar, né? O primeiro arroz que a gente faz, ele vai ficar empapado, ele vai ficar duro. Então, ainda bem que a compostagem não é um bebê que a gente pariu e derrubou e morreu. A compostagem a gente pode aprender, a gente pode fazer de novo. Então, vamos aí ajustar qual que foi a falha para fazer direitinho. Mas não se sinta culpado, tá? Isso acontece. O importante é a gente estar disposto a aprender e a tentar fazer de novo. Certo, Só não erra quem não tenta, não é? Aquela boa frase sempre. Boa. Alexandra. Só não quebra quem não lava a louça. Ai, tem essa. Não. Olá a todos. Eu queria só aqui fazer também uma partilha, digamos assim, no fundo, relativamente ao que a Ana estava a dizer, eu que estou tentada a falar nesta apresentação, é que a questão do lixo zero, embora não tivesse este nome, se calhar era feita há 2 gerações atrás, só que entretanto o salto que se deu dos nossos avós para o nosso, houve aqui uma perda. Ao sairmos do campo e virmos para a cidade, houve aqui uma perda de uma série de coisas. Eu comecei a fazer, acho que essa questão do lixo zero, com a minha avó e o meu avô, quando depois do almoço picávamos tudo para dar às galinhas e aos porcos, etc, etc, etc. Infelizmente, ao vir para a cidade e a viver na cidade, durante muitos anos esqueci isso, ou deixei de o fazer. E voltei a fazê-lo talvez há uns 5, 6 anos esta parte, sendo que, pronto, aqui em Lisboa, que eu estou a viver aqui em Lisboa, no apartamento, o meu objetivo, até agora que eu tenho estado a conseguir fazer, é dar aos patos, tenho alguns jardins aqui perto, é dar aos patos, porque propus à Câmara várias coisas, quando a Câmara avançou com a compostagem, eu propus, nomeadamente, que pensassem quem tinha apartamento e não só quem tinha logradores e quem tinha jardins e hortas e etc, porque há muita gente em apartamento e que quer fazê-lo. Pronto, e lá na aldeia tenho ainda um terreno e aí sim faço compostagem. A única questão é que até agora tenho feito só a termofílica e um dos meus objetivos neste curso era precisamente aprender a construir o compostor, porque este ano o que é que me aconteceu à compostagem maravilhosa que tenho feita nos últimos anos é que uma série de bichos descobriram-na, nomeadamente os ratos do campo, e andam-me a comer toda a comidinha do orgânico. Me aconteceu igual.
Tive um morador grande dentro do meu Pronto. computador. Portanto, neste momento vou mesmo ter que optar por construir uma coisa mais estanque para fazer aquilo de uma forma mais profissional, e por isso a vossa ajuda vai ser certamente fantástica. Sim, Boa, nós vamos falar Susana. bastante sobre as grelhas anti-roedores. Elas são Ok. essenciais no Nós ambiente também urbano. fazemos aqui, em termos de zero waste, não é? Fazemos muito às vezes o exercício, não é? Que é mesmo o que estava a dizer, era tipo no tempo da minha avó, como é que se fazia? Porque não havia também, não havia excesso, não é? Havia até, pronto, QB quando havia, não é? Portanto, o desperdício não fazia parte sequer do vocabulário, não é? Mas temos grandes mudanças com todo este consumismo, é preciso resgatar algumas e reinventar umas novas, não é? Mas vamos, conseguimos. Quem é que estava? O Gonçalo? Harry Potter? Foi o meu filho, e só agora que eu percebi que estava assim, olha, Adoro. eu meti só as aulas Zoom. Ao da menos escola. não estás com filtro, porque a mim já me aconteceu aparecer com um filtro inesperado. Então é assim, a minha experiência foi há cerca de 5 anos, na brincadeira, fui ao Lidl, comprei um combustor e coloquei lá em casa. Tenho uma vivenda, moro em Sesimbra e achei engraçado fazer aquilo na brincadeira. Há cerca de 2 anos foi mais à séria, comprei 100 minhocas, coloquei lá para dentro e é algo que estou a levar muito a sério e estou a adorar a experiência e acho que estou a conseguir. Vamos ver, já enviei fotografias à Carolina, ela disse-me que sim, estava ok, portanto vamos ver se realmente, agora com esta semaninha, se realmente estou a fazer as coisas corretamente ou não, mas acho que sim, e acho que sim. E aqui no trabalho, trouxe uma caixinha, coloquei na copa e coloquei, por favor, coloquem-me aqui tudo o que seja caroços, cascas de ovos, e está tudo a aderir, portanto eu sou a maluquinha da compostagem aqui no trabalho, mas eu adoro. Adoro, Não é uma movimento maluquinha, impacto em é uma cadeia. ninja, é uma ninja. é uma ninja. Outro dia também disse à Carolina, sou a ninja, e ela depois, só passado uns dias, ela ficou assim, eu acho que ela não percebeu, mas estou a amar e acho que toda a gente devia fazer isso. Já agora, Porque como é que se realmente chama? Não sei. Lembra-se, Qual é o seu Carolina? A mensagem. Ixi, Se são calhar não, tantas. já foi há muito tempo. Qual que é o seu usuário? Eu não sei. São muitas pessoas. Qual é que é o teu- Já vou enviar outra vez uma foto. Eu acho que Pronto. Nós voltamos Mas a falar. qual é o teu nome? é Virgínia. Bruxinha? Virgínia. Virgínia. Uhum. Então tá certo. Já sei. Já sei. Eu recebo muitas fotos de compostores. Quem quiser mandar foto de compostor, tá à vontade. Aqui no chat eu vou aproveitar, estão a falar de uma app que é a Share Waste, que é muito interessante. Também agora não sei o quão dinâmica está, mas que no fundo permite a Está a pessoas que funcionar. não tinham compostores poderem entregar os seus resíduos a uma pessoa que aceite, não é? E pessoas que tenham compostores e que tenham ainda espaço para receber mais resíduos também poderão receber por geografia, no fundo, e portanto é muito interessante essa partilha. Eu sei que está a funcionar, não sei o quão Está a dinâmico, funcionar. não é? Aqui no meu bairro há pessoas que usam. Boa, é isso. Além da Share Waste, queria também lembrar que a própria Mudatuga tem um mapa colaborativo em que qualquer pessoa pode, por exemplo, trocar minhocas, que é um pouquinho além do Share Waste, né? Não só partilhar o lixo ou levar o lixo, o resíduo orgânico para a casa de outra pessoa, mas partilhar minhocas, trocar até matéria seca. Ah, eu tenho muitas folhas secas, eu preciso de folhas secas. Pronto, também podem fazer essa troca, porque as folhas secas são uma das maiores dificuldades, principalmente durante o inverno, quando tá tudo molhado, vão perceber que falta matéria seca na nossa vida. Boa. E que Carla. antes de fazer a escola compostar, no site da Mudatuga, a gente já tem alguns manuais e tem um mapa, né? Quem por um acaso estiver em Coimbra, temos 2 compostores comunitários e nas outras cidades também tem compostagem comunitária, então procura também no site da Câmara onde vives, se tem alguma iniciativa, se estão a doar compostores, vender compostores com desconto. Normalmente isso funciona bem e vai crescer, Mas só vai crescer, portanto. Não é? Vamos Sandra, nós tínhamos também a Carla e a quem era a Carla e depois Júlia. a Ana Júlia. Ana Júlia. Carla, quer partilhar?
Olá, boa tarde, espero que me ouçam bem. A minha primeira experiência com a compostagem também foi um bocadinho traumática, porque eu afoguei as minhocas. Eu não conseguia arranjar matéria seca, porque eu moro num apartamento, e há alturas em que era muito difícil de arranjar, então a mistura estava sempre muito úmida. Eu tinha construído um vermicompostor e fiquei muito triste, porque as minhocas, coitadas, morreram todas. Depois, quando mudei para Lisboa, inscrevi-me num programa de compostagem da Câmara, ali no Parque Eduardo VII, ia lá pôr, e agora temos uns compostores para compostagem termofílica na escola onde dou aulas, começámos este ano, e está a ser ótimo, e já temos umas caixinhas de esferovite que tínhamos na peixaria para fazer vermicompostagem também com os miúdos, que é muito pedagógico. E o que eu acho mais interessante é que quando nós falamos sobre estes assuntos com eles, e eles não veem a coisa na prática, eles não imaginam o que é. Aqui há uns tempos ele veio uns miúdos connosco para a horta, e eu levava os meus resíduos e explicamos e tal, e são os resíduos, as aparas das frutas, os restos dos vegetais e tal. Quem é que quer deitar no compostor? E quando eles foram deitar, olharam para aquilo e disseram: mas isto é lixo. Eu não sei bem o que é que eles entendiam por resíduos da cozinha, mas até verem o que é, eles não percebem bem a coisa. E, portanto, esta abordagem mãos na massa é mesmo essencial, porque eles não estão habituados, miúdos que vivem em cidade não estão habituados a estas coisas, e a gente pensa que está a ser muito claro na explicação que lhe está a dar, mas eles não estão a ligar a estas coisas como nós pensamos. É impressionante, nós, por exemplo, mesmo com a história do plástico, por exemplo, nós temos umas máquinas que nós construímos em que eles podem triturar o plástico, não é? Depois sai o filamento, depois sai o novo objeto. Os miúdos vinham todos assim a dizer: isto é que é reciclagem. Tipo, há anos que eu venho falar da reciclagem, mas nunca tinham percebido, na verdade, o que era um conceito, era muito abstrato. Por isso é mesmo fundamental o mãos na massa, o ir visitar um aterro, o ir ver, porque é mesmo impactante. Eu até diria que nós estamos a falar muito nos comportamentos de cidade e apartamento, mas no espaço rural também acontecem muitos problemas. Mesmo a proximidade com a terra, não é uma também tem a facilitação no país como o nosso de tudo da era industrial, portanto do acesso rápido. Se nós formos atentos, quando vamos ao campo, vemos as pessoas a ir a um supermercado comprar tudo embalado, está bem? Portanto, nem sempre o que é rural tem essa proximidade e esse entendimento. Portanto, esta escola é mesmo assim, falamos muito do apartamento, que realmente é a arquitetura da cidade, mas é um problema, a meu ver, bem para todos, não é? Completamente, o trabalho com as escolas é crucial mesmo. Crucial. E de facto a compreensão, esta proximidade com a natureza, ou o problema dos oceanos, não é o oceano não sei de onde, que não existe, ou o problema do sol que eles não veem, é traduzir isso em próximo e até coerência, porque depois quando começamos a falar sobre estas coisas, eles também, os miúdos exigem-nos coerência, quer dizer, então faz isto, mas depois eu saí, tenho ali as cascas de bananas outra vez, tudo misturado, quer dizer, eu não sei, é um bom mote para trabalhar esses conceitos, sim. Boa. Mesmo. Ana Júlia. Olá, antes de mais eu peço desculpa porque eu cheguei super tarde, porque apercebi-me que estava toda trocada, ou seja, eu hoje era suposto estar na turma 2, mas tenho um compromisso inadiável às 8 da noite, então quando comecei a ver que já podia entretanto ainda entrar aqui um bocadinho só para aproveitar um bocadinho da aula de hoje, mas pronto, depois nos outros dias passarei para a turma 2. Peço desculpa aqui a intromissão, mas foi mesmo só para tentar ainda aproveitar um bocadinho. Tranquilo. Pronto, eu não apanhei toda a parte da formação, mas pronto, percebi mais ou menos o que é que vocês estavam agora aqui a referir. Esta questão também do Zero Waste não é nova para mim, e em relação à compostagem, eu já tive a oportunidade de ter a formação da Câmara Municipal e tenho feito desde mais ou menos há 2 anos para cá a compostagem comunitária, mas entretanto portanto na compostagem comunitária no fundo a gente segue as regras e não vê muito a acontecer, portanto na verdade eu acho que tem uma mais-valia grande na parte da cidade, não é, que as pessoas podem efetivamente aderir à compostagem e eu vejo cada vez mais pessoas à minha volta, mesmo na escola dos meus filhos, efetivamente a aderirem, e acho que esta iniciativa do compostor comunitário é espetacular nesse sentido. Por outro lado, acho que tem este
este handicap de que as pessoas efetivamente não veem a acontecer, não sabem exatamente o que é que acontece depois, não é? Pronto. Aquilo que só queria dar aqui uma nota da minha experiência. Alguém aqui, acho que era a Alexandra, ainda há pouco falava sobre ideias e soluções, outro tipo de soluções para a cidade que não passassem, imagino que seja as que não passem pelo compostor comunitário. Eu aqui com um vizinho, portanto, nós depois de termos esta formação e de estarmos a utilizar o compostor comunitário aqui com um vizinho, que é um senhor que tem o triplo da minha idade, que é um engenheiro agrónomo, já reformado, achámos que podia ser uma boa ideia propormos à Câmara. Nós temos aqui na nossa rua, que é em São Domingos, Benfica, uns logradouros minúsculos, assim uma coisa minúscula, mas que temos lá plantas e flores e etc. E que podia ser uma boa ideia para aquele compostor que também não dá imenso logo, não é? Imenso composto, podíamos utilizar nos nossos canteiros aqui da rua, dos prédios. Falámos com os vizinhos, toda a gente concordou, propusemos isso à Câmara e eles deram-nos o compostor. Portanto, nós neste momento temos aqui na rua, quem quer vai lá. Pronto, e eu e o meu vizinho ficámos responsáveis para a parte de ir lá remexer, pôr os secos, etc. Pronto, nós temos tido imensos problemas de mosquitos. Mosquitos é tipo mato aqui no nosso compostor durante o verão. Nós lutamos contra os mosquitos. Eu não sei se é porque alguns vizinhos, o que nós já temos reparado também, pronto, mas isto são dúvidas que se calhar serão esclarecidas posteriormente, mas já agora fica a partilha. Não sei se será porque alguns vizinhos eu já tenho reparado que demoram muito tempo a ir pôr as coisas ao compostor, então quando vão, que eles já têm muita água, já está meio putrefacto lá as coisas, e então quando mandam lá para dentro, aquilo depois fica tudo úmido com os líquidos, etc. Não aconteceu propriamente o processo natural ali dentro do compostor. Não sei se sabe por isso, tenho essa dúvida, ou se é porque nós pomos muita água. Pronto, mas aquilo no verão, aquilo que eu noto é, nós continuamos a usar e acho que não acontece nada ao composto. Nós temos usado o composto e tem corrido bastante bem e está tudo ok, pomos os secos e funciona bem. Aquilo que eu noto é que, fundamentalmente, é que isso acaba por dissuadir um bocado as pessoas de utilizar, ou seja, quando nós abrimos o compostor, às vezes no verão sai tipo uma nuvem de mosquitos lá dentro e alguns vizinhos sentem-se incomodados e acabam por ser se já não estão muito incentivados, se calhar pode ser um elemento um bocadinho dissuasor, portanto era bom se conseguíssemos controlar aquilo, temos conversado um bocadinho sobre isso. Pronto, era só para deixar um bocadinho esta experiência, esta ideia. Também estava aqui tentada em lançar-me nas minhocas, porque os meus filhos iam adorar, mas tenho algumas limitações de espaço e tenho alguma curiosidade de perceber que soluções mais pequeninas é que pode existir para isso. Na escola dos meus filhos, também é muito engraçado estas coisas das escolas e é muito engraçado aquilo que os pais podem também fazer. Na escola dos meus filhos é uma cooperativa de ensino, portanto os pais têm um papel ativo, mas acho que noutras escolas isso também é possível. Nós acabámos por conseguir que o diretor pedagógico da escola e alguns auxiliares fossem fazer a formação e agora também já temos compostor, como os miúdos fazem uma hortinha. Este ano letivo também vão começar a fazer lá a compostagem com os próprios resíduos do refeitório, que é uma coisa interessante, não é? Porque é no fundo, pronto, nós também podemos levar de casa, mas se forem eles também a ver que as cascas e as coisas que eles comem, em vez de porem lá no lixo normal, podem pôr no compostor e depois sai um adubo para porem na sua horta, também é interessante. Então, acho que também faz parte um bocadinho do nosso papel enquanto pais promover isso nas escolas e não esperar que as escolas façam esse trabalho, embora também seja interessante que isso aconteça. Pronto, era só mesmo para deixar esta partilha. Obrigada. Nossa, obrigada. uau! A Carolina Tenho amanhã várias coisas para já lhe dizer. vai falar muito. Mas para dar tempo de todo mundo fazer perguntas, Ana Júlia, incrível sua partilha, muito obrigada. Com certeza tem aí algumas coisas que vocês podem fazer entre os vizinhos para prevenir os mosquitos, e a gente vai falar muito sobre isso na sessão de amanhã, ou seja tarde, ou seja noite, mesmo que esteja na turma 2, sobre a questão de como prevenir os mosquitos, como guardar os resíduos antes de colocá-los no compostor. Acho que poderia ser super pertinente terem, por exemplo, um e-mail que possam mandar aos vizinhos, ou uma mensagem, assim, uma instrução bem simples, como guardar os resíduos, o que fazer, etc. Em relação às minhocas, vai com certeza aprender a fazer um vermicompostor na sessão de minhocas, então fica descansada, vai ser interessante. Em relação ao espaço, geralmente a vermicompostagem é muito compacta também. Existem muitos tamanhos diferentes de vermicompostores, também pode fazer o seu próprio, e aí pronto, vai ser também um tamanho adequado para si, ver qual o espaço que tem, etc. Durante a sessão prática também vai poder ver oportunidades, tipo, quais são os compostores, quais são os tamanhos, etc. E em relação à escola, acho fantástico.
Acho muito incrível e é muito interessante quando eu vejo pais e filhos e mães e enfim se mobilizando para isso, é muito bonito. Na verdade, eu gostava muito que a gente pudesse levar essas sessões da escola Compostar para escolas. Acho que seria incrível. E vamos aí. A gente começou hoje a escola e já está pensando no que fazer depois, né? É normal quando a gente tem os projetos assim. Vamos conseguir. Nós estamos a tentar fazer escolas lixo zero e, portanto, já começamos. Vamos conseguir agora. É isso. Mas super obrigada pela partilha. Eu já agora vou aproveitar, desculpem, vou aproveitar aqui a dica, porque, como vos disse, nós somos a escola dos meus filhos é uma cooperativa de ensino, por isso, se vocês tiverem informação sobre esta questão das escolas lixo zero, etc., o projeto educativo deste ano é toda à volta, deste próximo ano letivo, é toda à volta da sustentabilidade, por isso, se tiverem informações e depois me puderem partilhar comigo, nós estamos bastante interessados nessa linha. Envie Tá um bem? e-mail, Ana, porque nós temos um projeto que se chama Academia Lixo Zero e que acompanhamos várias escolas em vários processos do lixo zero, desde se calhar os biorresíduos é aquele que temos falado menos, mas desde a logística a dispensas na própria escola para materiais que ficam de um ano para o outro, a próprias ações ativistas com os miúdos, portanto temos uma formação dedicada a professores. É imensa o que podemos fazer, portanto basta haver interesse. Eu mando o mail para onde? Para a Academia Lixo Zero? Não percebi, desculpa, Cristina. Para Zero Waste Lab. Zero Waste Lab, ok. Eu vou por aqui. Pode mandar também para o compostagem, para o e-mail do curso, não tem problema, a gente vai achar. Exato. Eu tenho um comentário que eu adorei. Obrigada. Tudo que você falou, mas o que você falou junto com o Thiago me lembraram uma coisa importante, e para todos escutarem, a compostagem não basta comprar um compostor, tem que saber o processo. Não adianta ter uma panela de arroz e simplesmente colocar o arroz ou colocar a água. A gente tem que colocar na proporção correta, a gente tem que colocar a temperatura, o tempo correto. Então, nessa formação, essa semana, vamos explorar muito isso, e todo mundo que já fez compostagem vai identificar onde que eventualmente errou, falhou, e todo mundo que ainda não começou vai ter as ferramentas para conseguir começar com a menor chance de erros possíveis. Então, vamos sempre lembrar que existe uma receita, não é simplesmente uma panela, um equipamento certo. Boa, é isso, Luana. Então, Pronto, Manuel. Manuel, por favor. Posso falar? Claro que sim. Eu estava mesmo a querer pegar no ponto da Luana quando decidi colocar a mãozinha, porque é aquilo que me parece, é que muitas vezes, sem querer mal nem nada, nós pensamos, olha, compramos uma coisa e depois vamos fazer. Mas eu digo sinceramente, eu não sou fundamentalista, mas eu acho que se nós pudermos evitar caixas de plástico, que chamam isso compostor, com um título muito bonito, mas que realmente, eu francamente acho que há uma contradição. Não digo que seja absoluta, absoluto não é absoluto, é tudo relativo, mas se nós queremos evitar os plásticos, se nós queremos evitar materiais não recicláveis ou dificilmente recicláveis, que sentido faz, por exemplo, se nós possuímos um jardim e queremos instalar o compostor no jardim, porque não fazer como naquela fotografia no início, de umas tábuas toscas, não é? E que são ótimas, penso eu, porque permitem que as zonas mais externas funcionem num processo aeróbico, portanto, com trocas de oxigênio, enquanto que as zonas mais interiores sejam anaeróbicas. Portanto, eu penso que isso até dá um regime ideal, porque permite que os micro-organismos, digamos que se desenvolva um ecossistema muito mais sofisticado do que se fizermos uma caixa, não é? Uma caixa fechada, uma caixa estanque, e que vai, portanto, vai haver ali uma estratificação muito grande e muita dificuldade justamente em fazer essa renovação e remexer os materiais. Portanto, estou convencido que deve haver técnicas muito boas
que evitam a utilização de materiais não renováveis. Eu não digo que não haja casos em que valha a pena comprar um compostor de plástico e instalá-lo, eu não digo que não, mas quer dizer, tenho que me convencer, porque eu sei que é possível fazer compostagem em muitas circunstâncias, não digo em todas, mas em muitas circunstâncias, sem utilizar material de plástico. Por favor, se são ecologistas, evitem o plástico, evitemos o plástico. Se andamos todos a dizer que não queremos contaminar o planeta, etc., que sentido faz nós comprarmos caixas de plástico para os compostores? Não é? Porque, francamente, nós queremos a compostagem como meio, não é verdade? Não é o objetivo final, é um meio para atingir outros objetivos. E por isso eu acho que devemos ter todo o cuidado nesses aspectos. E também acho que é importantíssimo, isto é outro aspecto, é importantíssimo que se ligue isto com uma agricultura biológica, portanto deveria haver uma ligação com agricultores biológicos. Eu tenho a certeza absoluta, eu não estou dentro do ramo, evidentemente, mas tenho a certeza absoluta que os agricultores biológicos são grandes utilizadores das técnicas de compostagem, não é? E que nos podem dar dicas, que nos podem ajudar, e nós podemos interagir com eles, podemos fazer até, não sei, circuitos de recolha, sei lá, porque na realidade o que é importante é que a compostagem seja vista como uma coisa economicamente rentável também, não só ecologicamente correta, mas também economicamente, porque se for vista como uma coisa economicamente rentável, o pequeno agricultor vai utilizar, mesmo que não seja agricultor biológico, ele vai utilizar porque tem vantagem económica nisso, e isso é fundamental. Portanto, eu sei que aqui estão praticamente só pessoas em meio urbano e com profissões que não são da agricultura, mas isso não importa, nós podemos ter uma capacidade de fazer as coisas de tal maneira que possam, digamos, de hoje para amanhã possam ser aplicadas num verdadeiro terreno agrícola e numa a maior parte exploração agrícola mesmo. Manuel, Isso é a coisa melhor possível. Na minha experiência, a maior parte dos agricultores, nomeadamente os pequenos agricultores, fazem compostagem. Aliás, eu tenho algum conhecimento de algum do mundo da agricultura, a maior parte das pessoas que eu conheço faz compostagem dos seus. O grande desafio, e onde é também um desafio esse, mas há de facto um grande desafio que tem a ver com a compostagem urbana, porque há muita gente nos meios urbanos, as malhas urbanas têm muitas pessoas por quilómetro quadrado, há um consumo muito forte, a produção de biorresíduos na malha urbana é muito intensa, e essa resposta também, pronto, foi o foco aqui nesta escola agora, de facto eu concordo com muito do que disse e acho que é muito pertinente. Mas aqui o foco também foi muito a resposta à malha urbana e a tudo o que é as comunidades com dificuldades de espaço, com dificuldades de gestão, com fracas respostas ao nível institucional e que, portanto, podem, desta forma, tomar o rumo à sua decisão e fazê-lo por si. No entanto, eu subscrevo tudo o que disse, porque acho que é muito importante essa perspectiva ativista e ecológica, mas muitas das respostas que aqui também se apresentam têm muito a ver com isso, com aquilo que é possível fazer na malha urbana e como é que nós podemos empoderar cada um de nós com aquilo que tem. Inclusive o André das hortas, não é? LX vai trazer essa dimensão da capacidade de criarmos hortas urbanas em espaços pequeninos, não é? Mas, por exemplo, a Cristina também está envolvida com a agrofloresta de Campolide, não é? Portanto, também há diferentes modelos, mesmo na malha urbana, que permitam criar essas trocas. A Sara entrega os seus resíduos antes de fazer compostagem em casa ao produtor de quem recebe os cabazes. Faz essa troca direta. Eu não me fiz entender, porque eu não disse que se despreza a malha urbana, não disse isso. Eu não disse que se despreza a malha urbana. Não estamos eu sei que é muito importante, haver práticas mais amigas do ambiente
em meio rural. Sim, sim. Porque, como disse aqui uma das nossas participantes, é verdade, existem pessoas nos meios rurais que utilizam, digamos, as coisas de uma forma completamente sem absolutamente nenhuma preocupação e também até mesmo de uma forma irracional. E, portanto, não é assim tão pouco como isso. Porque se nós formos a ver a quantidade de desperdícios que são produzidas por explorações agrícolas e que não são recicladas, é uma coisa impressionante. No nosso país, confirmo, estou a falar do nosso país, porque quer dizer, há desperdícios de toda a ordem, mas há uma parte dos desperdícios que são desperdícios resultantes de atividades agrícolas e atividades florestais, e é uma grande vergonha nós vermos, por exemplo, nos montes de Sintra. Eu moro perto de Sintra e gosto de ir fazer passeios a pé. É uma vergonha ver as matas todas desfeitas, todas de qualquer maneira, não é? Cortadas de qualquer maneira, e os troncos, os ramos, tudo fica ali a apodrecer. E isso é ecológico? Isso não tem nada de ecológico. Quer dizer, as câmaras municipais têm um comportamento horrível. Manuel, mas aqui esse tema que é super pertinente, super alinhado consigo mesmo, mesmo na nossa intervenção. Mas isto liga-se também com outras matérias até, como a valorização do trabalho, a valorização, as condições de vida do espaço rural e o acesso à informação. Quer dizer, é de facto, isto é como nós dizíamos, penso que até levantei isso, ou a própria Ana, que isto é uma lente onde se começa um processo. E que nós aqui na Escola de Compostagem estamos focados na compostagem, mas isto realmente, quando nós começamos a querer realmente ter uma intervenção, um impacto positivo em nós e na nossa comunidade, as questões vão se levantando. E há muitas questões que têm a ver com a valorização do trabalho e o que é que vai ser o trabalho. E, portanto, a economia das famílias não se justifica tudo, mas justifica-se em parte, às vezes, essa alienação, não é? A alienação do importante, não é? O facilitar não ajuda, de facto, à consistência de opções mais sustentáveis. A Sandra está aqui a pôr a mão no ar várias vezes. Sandra, está a tentar falar e nós vamos ter que encerrar daqui a pouquinho. Sim. Então a Sandra fala e depois nós vamos ter que encerrar, mas amanhã tem mais, não se preocupem. Eu só queria dar o exemplo do que se passa aqui. Não quero que pensem que Inglaterra é melhor que Portugal, porque não é em muitas coisas, é melhor numas, pior noutras. Por exemplo, aqui comprar a granel é muito difícil. Eu fui ao Intermarché agora em agosto e havia compras a granel, portanto, mas há uma coisa que eles aqui fazem muito bem, que é a recolha do lixo. Recolhem, e vivo numa zona, não é uma zona de apartamentos, mas é uma pequena cidade, e isto é em todo lado, desde Londres, de todo lado. Fazem uma recolha quinzenal de plásticos, metal, quinzenal, portanto não é todos os dias, nem 2, 3 vezes por semana, quinzenal. Nós temos os sacos que metemos à frente da porta, eles recolhem e recolhemos os sacos novamente para ir pondo dentro de casa. Uma recolha semanal do lixo geral, semanal, uma vez por semana, e depois temos recolha também dos lixos orgânicos, que temos uma caixinha que eles nos dão, onde pomos os lixos orgânicos, e essa recolha é semanal. E funciona lindamente, eles recolhem e fazem um composto. Eu sei que é muito complicado, e já percebi que alguém falou com câmaras e é muito complicado, mas eu deixo aqui uma sugestão para as vossas 3 associações. Podem começar devagarinho, mas é algo que se pode começar a tentar criar e falar com as entidades do governo, sei lá, não sei por onde começar, mas que acho que é algo importante, porque eu percebo como é difícil fazer compostagem em cidades, apesar da nossa muito boa intenção. Era só neste à parte. O que eu tiro daqui é o modelo, não é? Essa coisa de só de 15 em 15 dias é que vão buscar o plástico e se calhar pagam por isso só. Eu confesso que quando vim para cá assustei-me, porque pensei como é que eu vou conseguir aguentar uma semana um lixo em casa, e quando se faz reciclagem como deve ser, aguenta-se perfeitamente
com um saquinho, eu tenho um saquinho de lixo geral por semana. Portanto, é uma questão de aprendizagem, mas acho que este modelo... Estamos mesmo em cima do tempo. Claro que não pagamos, mas pagamos, tal como se paga a IUMI, nós pagamos uma taxa aqui à Câmara por ano, por mês também. Pronto. Eu sou uma voz controladora. Queria agradecer a todas as pessoas a presença. Queria lembrar, quem recebeu o e-mail e ainda não confirmou a presença na sessão prática, mas vai estar na sessão prática, por favor, lembrem de confirmar isso, porque nós estamos a ver agora como é que vai ser a distribuição da logística com Covid, certo? Toda a gente já sabe. Vão receber, de qualquer das formas, um lembrete na sexta-feira, para quem for à sessão prática, levar máscara, levar álcool gel. E é isso. E acima de tudo, Carolina, só muito importante avisarem, porque sim, nesta fase é tudo gratuito, mas de facto o compromisso é muito importante para nós, porque temos, os interessados são muitos, para nós conseguirmos ter uma boa gestão de todos os interessados terem resposta. Portanto, agradeço mesmo e que passem essa palavra. E queria só dizer-vos obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a Temos todos. o fórum para continuar também. Temos amanhã. Obrigada, até amanhã. O PDF da apresentação está no site também, gente. Até amanhã. Okay. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Podem